10 segundos. Vai lá, né? Vai dar certo. Beleza? Fala galera, tranquilo, beleza? Olha, eu tava devendo, né, a demonstração, tava devendo para vocês a apresentação de como o nosso sistema vai funcionar. No ano passado, em 2024, eu desenvolvi esse módulozinho, tá? Para medir a força que o nosso foguete da Mobfog faz. Eu havia, inclusive, no meu vídeo antigo, prometido, né, ou mencionado que eu ia fazer uma melhoria nesse circuito e tentar fazer de uma forma diferente. Principal motivo pelo qual eu escolhi, né, naquela época, dizer que eu ia tentar fazer um vídeo um pouco melhor, né, um dispositivo melhor. No ano passado, nós perdemos dados, nós fizemos testes com diversos foguetes e, digamos, nós fizemos, sei lá, 10 foguetes. Fizemos um teste com 10 foguetes, porém, somente 2 ou 3 ficaram salvos no cartão SD. Tá? O que eu suspeitei na época? Que devido à força que o motor faz, eventualmente esse carinha aqui dá alguma chacoalhadinha, ele poderia ter corrompido o arquivo. Por esta razão, eu acabei pensando assim, o ano que vem eu vou fazer um modo diferente, vou utilizar de repente um ESP8266, por exemplo, com Wi-Fi, para fazer conexão via Wi-Fi, para apresentar isso de repente diretamente no celular, sem precisar de fazer conexões com fios. Pelo menos era o que eu tinha pensado no ano passado. Só que aí eu resolvi manter o circuito, por quê? Porque ele funcionou. Apesar de ter dado esse problema de corromper o arquivo, ele funcionou. Então, o que eu pensei em fazer? Algo um pouco mais paciente. Vou lá, testo um foguete, removo o cartão, coloco no computador, extraio os dados, né? Salvo em alguma pastinha no computador, removo o cartão do computador, volto aqui, faço o segundo teste e assim por diante. Daí eu posso fazer um teste ali com 3, 4, 5, 10, 15 foguetes, só não vai ser muito rápido. Mas tudo bem, né? Com 1 hora eu vou fazer vários testes. Beleza? Então, este é o nosso módulozinho, tá? Basicamente, ele vai ter aqui uma bateria para alimentar o Arduino. Eu colei porque essa bateria ela é recarregável, tá? Então, a ideia é deixar colado aqui mesmo, pelo menos durante o processo de teste, para alimentar o nosso Arduino. Tem uma chavezinha aqui, ó. Essa aqui é uma chave de segurança. Como você pode ver, tem uma segunda bateria. Cadê ela? Tá de cá, uma segunda bateria. Essa bateria é que vai alimentar o nosso skib, que vai detonar o nosso foguete, tá? Esses são os fios que vão ser conectados no nosso skib. E o que essa chave vai fazer? Bom, vou tentar explicar primeiro como é o funcionamento dele, de forma bem simplificada. E aí eu vou dizer o que essa chave vai fazer no meio do caminho. Bom, o que acontece? Quando você liga o Arduino, ele vai mostrar um display, tá? No display ele vai dizer para você o que você deve ligar esse botão e aguardar algum tempo distante do dispositivo. O que acontece? Depois de um certo tempo, depois de 40 segundos, o Arduino ele vai mandar um sinal para esse relé que vai ligar o nosso skib aqui nesses fiozinhos aqui. Só que imagina que acidentalmente, por alguma razão desconhecida, este relé é acionado antecipadamente. Por quê? Não sei. Algum mau contato, por exemplo, né? O fio de entrada desse módulo aqui está solto, está frouxo, e aí eventualmente manda um sinal contrário do que nós esperávamos, do que nós queríamos. De repente esse relé aciona antecipadamente o nosso motor. Isso pode causar algum acidente, uma queimadura, enfim, no mínimo um desconforto, né? Você vai perder dados, enfim. Por esta razão, eu adicionei esta chavinha aqui, tá? Essa chavinha ela sempre vai ter que permanecer no desligado e só será ligada
no momento em que o seu display disser para fazê-lo, tá? O seu display vai dizer, ligue agora, beleza? Bom, então você vai ligar e aí ele vai permitir que o seu dispositivo detone o foguete. Vamos ligar ele aqui, só para a gente ver como que ele funciona, né? Só para ver o seu funcionamento. Deixa eu colocar o meu cartão SD, tá? Tá aqui o meu cartãozinho. Vou conectar o cartãozinho SD. Opa, voltar para a plaquinha. Feito isso, vou virar ele para vocês e fazer aqui a conexão. Tá? Tá ali, ó. Iniciando o cartão SD. SD falhou, desliga o experimento. Interessante, né? Houve uma falha na leitura, vamos tentar reiniciar. Depois a gente fala sobre essa falha. Ó, reiniciei ele. Vamos ver se ele vai dar algum problema. Acho que aparentemente não, balança zerada. Então, agora ligue o relé. Então é agora que você vai vir aqui e acionar o relé e se afastar. Aqui então tem uma contagem regressiva de 40 segundos. Quando essa contagem chegar no 10, o nosso buzzer vai começar a apitar. Vai fazer uma contagenzinha regressiva de 10 segundos. Quando ele chegar no 0, o nosso skib vai ser detonado por esses dois fios aqui. Certo? Escuta o barulho do relé no 0. E agora ele começa a coletar os dados, tá? Bom, vou tentar empurrar aqui a balança, só para a gente ver ela alterando os dados, tá? Aqui, ó, vou empurrar a balancinha, 2 newtons, beleza. Ele vai coletar 100 dados, tá bom? A princípio, você não vai precisar, a todo tempo, abrir o seu cartão SD e coletar os dados e deletar o arquivo que está aqui dentro. Não vai ser preciso. Porém, por quê, né? Porque ele vai ficar gravando embaixo, né, os novos dados logo abaixo. Porém, eu vou recomendar que toda vez que vocês removerem esse cartão e colocar no seu computador e extrair os dados, você apague o arquivo, tá? Tô falando isso porque eu enfrentei o problema de perder dados. Então, para evitar confusão, recorte os dados, né? Pegue todos os dados, cole ele numa pasta, mude o nome e para você não perder tais dados, beleza? Bom, então agora vamos dar uma olhadinha como que é o circuito para essa nossa montagem, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui como que é o esquema, como que é o circuito, né, desse projetinho aqui, né? Então esse aqui ele está montado, aqui estão todas as conexões, acho que não tem nada que vai cair, certo? Lógico que você vai fazer do jeito que você achar mais adequado. Essas duas partes aqui foram impressas em impressora 3D, tá? Se vocês quiserem baixar e tentar imprimir, beleza. Se não, é só tentar dar um jeitinho de encaixar essas partes aqui. Esse daqui é o sensor da balança, tá? Ele está conectado num cap para poder conectar o motor da Mobfog aqui dentro. Aqui dentro, para quem acompanha, né, o nível 5 da Mobfog e viu como que faz o socador, aqui dentro eu coloquei um anelzinho de cano de PVC de 1 centímetro de largura. Aqui dentro, só para o cano não ir até o final, tá? Para ele poder ser desencaixado. O cano que eu digo é o cano do motor. Beleza? Bom, então vamos por parte. A gente pode ir apontando aqui cada uma dessas partes. Bom, primeiramente, vamos começar do mais simples. O buzzer, né? O buzzer ele vai começar a apitar quando faltar 10 segundos para iniciar a detonação. Ele é importante do ponto de vista de segurança, né? Mais uma forma de explanar, de dizer, né, o que o motor está prestes a detonar. Uma coisa muito importante, nós vamos utilizar, por exemplo, o GND em muitos, né, em vários sensores, atuadores, enfim.
Então você não precisa necessariamente ligar o fio daqui até aqui, tá? Por exemplo, eu preciso do GND no meu buzzer. Cadê o buzzer? Tá aqui. Tá aqui. Né? Eu puxei o GND do buzzer, né? Até direto no Arduino, beleza? Mas o meu módulo de leitor e gravador, né, do cartão SD, ele também usa GND. Então eu posso, por exemplo, ligar um GND nele e daqui dele puxar um GND para o meu buzzer, tá? Não tem problema. Você pode fazer isso tanto para o GND quanto para o VCC, por exemplo, né? Então vamos lá, buzzer, circuito mais simples, você simplesmente vai conectar o GND de qualquer lugar, de qualquer parte do seu Arduino, até um dos lados do seu buzzer e o positivo na porta de número 6, na porta analógica número 6. É importante o seguinte, gente, eu estou utilizando o buzzer passivo. Como que você diferencia o buzzer ativo do buzzer passivo? O buzzer passivo, que é esse daqui, ele não tem a parte de trás ali tampadinha, tá? Não tem uma resina tampando o circuito, beleza? Bom, vamos para o nosso segundo circuito. Você vai utilizar então o seu leitor, né, de cartão SD, leitor gravador de cartão SD. Uma coisa que é importante, tá? Assim como o meu, pode ter alguns outros que não vão ter aqui escrito VCC. Vai estar escrito 3,3, né, ou 3.3, ou então 5V, 3.3V ou 5V. Então você vai poder ligar o seu VCC ou o seu 5V ou o seu 3.3V nas portas, né, respectivamente, 5V, se tiver escrito VCC, 5V, se tiver escrito 5V no seu módulo, ou 3.3V, se tiver escrito 3.3V, beleza? O GND não tem segredo, é no GND, puxei nesse aqui que é o mais perto, só uma representação. O MISO, ele vem aqui na porta número 12, o MOSI vem aqui na porta número 11, o SCK vem na porta número 13 e o CS vem na porta número 10, tá? Tudo isso aí vai estar no PDF, que eu vou disponibilizar aqui na descrição. E aqui é só para a gente poder ir discutindo, comentando sobre. Beleza? Uma vez feito isso, é importante notar que... deixa eu ver se eu desconectei aqui. Deixa eu remover o meu cartão SD. Eu estou utilizando aquele dispositivo que aceita este cartãozão maior, tá? Então, no caso, eu estou utilizando, na verdade, um adaptador, tá bem? Porque o meu cartão mesmo é esse daqui, tá? É importante você não utilizar um cartão muito grande, tá? Se não me falha a memória, este módulo vai suportar no máximo 4 GB, 4 ou 8 GB. Acho que é 4, tá? 4 GB. Então, procura usar um cartão SD pequeno, beleza? Bom, continuando. Outra coisa importante, antes de ir para o próximo módulo, você tem aqui a parte com os conectores, né? Lógico, ele vai para dentro, porque a conexão é feita lá dentro. A parte metálica fica voltada para a placa, tá? Para a plaquinha. Ela vai ser colocada dessa forma, tá? Introduzida dessa forma. Uma coisa importante é que você não vai puxar na hora de remover. Por quê? Ele tem esse cliquezinho, ó. Na hora que eu quiser remover, eu não vou puxar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá. Deixa eu segurar em outro lugar para ver se o barulho fica um pouco mais alto. Tá? Aí agora ele sai. Clicou, travou, tá? Ele não sai. Clicou de novo, aí ele sai. Tá? Lógico que se você forçar ele vai sair, mas você pode quebrar, enfim, danificar. Beleza? Bom, vamos então para o próximo módulo. Vou colocar também no PDF da descrição o link para algumas postagens na web que descreve um pouco melhor cada um desses passos, tá bom? Agora vamos falar do display de 16:2, tá?
Esse display, ele tem aqui diversos pinos, você pode conectar esses pinos aqui direto no Arduino, beleza? Mas você também pode pegar um módulo I2C, que é o meu caso, e soldar no seu display, beleza? No verso do display, existem alguns pontos que você vai fazer algumas soldagens, tá? Também vou colocar o link aqui, de modo a você escolher o endereço deste display, beleza? Na hora que formos falar do código, eu vou mencionar a respeito desse endereço, e é importante você verificar se tem ali um jumper ou não e fazer a escolha adequada do endereço, tá? No código. Sobre o circuito em si, tá? É bem tranquilo. Você vai ligar o GND no GND, o VCC no 5V do Arduino e o SDA ele vai na porta A4 e o SCL na porta A5, beleza? Bom, bem, só isso. Vamos então agora para a balança, tá? Então, o que ele vai fazer mesmo? Ele vai fazer a leitura da balança e salvar esses dados no cartão SD. Com relação à balança, eu também recomendo que você veja o vídeo que vai estar aqui nesse PDF, tá? Também posso colar algumas dessas informações, os links, na descrição do vídeo, no primeiro comentário, enfim, para você acessar alguns vídeos extras para te auxiliar, beleza? Por quê? Porque é importante você calibrar essa balança, tá? Bom, então vamos prosseguir. Eu não vou falar da calibração aqui, tá? O vídeo vai estar ali no link, o vídeo de um canal terceiro, tá bom? Então vamos lá. Você vai pegar o módulo, o sensor, tá? Como que ele funciona? Falando brevemente desse sensor, tá? Eu tenho ali uma barra de alumínio com 2 furos no meio, tá? Quando você aplica uma força, um dos lados aqui, digamos que eu esteja aplicando uma força para cá, ele vai se distender e o outro lado vai ser comprimido. Aqui nós temos 2 resistências coladas, tá? Nessas laterais desse nosso sensorzinho, de modo que há uma variação dessa resistência, tá? De um lado em relação ao outro. Para quem conhece um pouquinho de elétrica, ali nós temos uma ponte de Wheatstone, tá? E esta variação da distensão de um lado e da compressão do outro faz com que surja uma diferença de resistência, e por isso que a gente vai utilizar inclusive 4 fios, tá? 2 fios correspondem à resistência de um lado e 2 fios correspondem à resistência do outro lado. De modo que a gente vai utilizar também um sensor, tá? Um sensor não, um circuito, na verdade, para decodificar, né? Para transformar essas informações numa linguagem inteligível para o Arduino, digamos assim, tá? Então você vai precisar desse módulozinho e desse sensor. Em geral, você compra os dois ao mesmo tempo, tá bom? O nome desse sensor é HX711, beleza? Então vamos lá, gente. Aqui a cor vai ser importante, tá? Saindo dessa nossa barra metálica, nós temos um fio branco, um fio verde, um preto e um vermelho. O fio branco vai no A+, o verde no A-, o preto no E- e o vermelho no E+. Note que eu coloquei este sensor aqui, ó. Vamos ver se dá para pegar aqui, tá? E eu soldei esses fiozinhos passando aqui pela lateral, tá? Eu puxei eles a partir daqui e soldei nessa lateralzinha aqui, tá? Passei pela lateral, perdão, e soldei eles aqui, certo? Beleza. Agora, com relação à pinagem que vai para o Arduino, como sempre, o VCC vai no 5V, o GND vai no GND do Arduino, daí o SCK ele vai na porta digital 3 e o DT vai na porta digital 2, fechou? Bom, vamos então para o nosso último circuito. Neste circuito, aqui é importante o seguinte, gente.
Por medida de segurança, o que pode acontecer? Na hora que você liga o Arduino, eventualmente, seja lá por que razão, não vou entrar no mérito disso, poderia acontecer do nosso relé ele estar normalmente, ele acionar, digamos assim, o nosso skib. Então, por um motivo de segurança, eu adicionei uma chavezinha aqui, tá? Vou ver se eu acho ela. Tá do lado de cá, aqui, tá? Esta chavezinha, chave gangorra, a gente sempre vai deixar ela no 0, tá? 0 quer dizer desligado. Quando no display aparecer ligue o relé, você vai apertar este botão, tá? Então esta chavezinha, essa chave gangorra, tá em vermelho aqui no display, no monitor, você vai manter ela sempre no 0, tá? 0 quer dizer desligado. Beleza. Como que vai ser a conexão aqui? Vamos falar primeiro da parte do skib, tá? Saindo do relé, você vai ter 2 fios. Eu optei por colocar 2 jacarezinhos, porque aí fica mais fácil de ligar no skib, tá? O nosso motor, ele vai ser encaixado aqui, 2 fios saem do nosso motor, né? Saem do nosso motor? Não, né? O motor ele vai ser encaixado aqui, dentro do motor nós vamos colocar o nosso skib, do skib vão sair 2 fios que serão conectados aqui, tá? Então, 2 chavinhas de jacaré, não importa a polaridade, eu coloquei preto e vermelho, mas não importa, tá? Tanto é que os fios são da mesma cor. E como que eu fiz essa conexão? Eu vou utilizar uma bateria 9 volts, que inclusive é essa recarregável de cá, tá? Essa bateria de 9 volts, ela que vai detonar o nosso skib. O GND eu vou ligar direto na nossa, como é que fala? Do nosso skib, tá? Então, um desses fios já está ligado direto na bateria. O outro fio, que é no caso o vermelho da bateria, eu vou jogar na chavinha, tá? Essa chavinha vai ficar sempre desligada e ela vai, né, a outro pino dela vai para o nosso relé. Esse fio que sai da chavinha, ele vai no pino central do relé e aqui toma cuidado, hein? Não vai inverter. O NC significa normalmente fechado, normally closed. Então, normalmente, né, quando o relé está desligado, quando não está energizado nem nada, esses 2 pinos estão conectados. Quando o relé, tá, não o módulo, o relézinho está energizado, ele vai estar conectando esses 2 caras aqui. Esse NO significa normalmente aberto, normally opened, certo? Então, quando esse cara é energizado, há uma conexão entre esses 2 e há uma desconexão do NC com o COM, tá? Então, COM de comum, common. Então, quando o relé for energizado, aqui ele vai acionar esses caras aqui. O nosso circuito ele vai funcionar como? Ele vai fazer toda aquela contagem regressiva, tá? Desde o início do programa. E quando chega no 0, esse relézinho dá um piquezinho, vai tec. Só isso, tá? Ele liga por alguns milissegundos e desliga. Isso é suficiente para detonar o nosso skib, beleza? Então não inverta esses 2 fios, tá? Isso é importante, porque se você inverter, vai funcionar ao contrário. Ele vai ficar sempre ligado durante o início do programa e depois ele dá uma desligadinha e ele continua ligado de novo, né? Você vai detonar o skib ao apertar esse botão, tá? Não inverta esses 2 caras. Bom, vamos agora na parte da conexão do relé. O relé ele vai ter 3 pininhos, o VCC, o GND e o IN. O IN de input, que é quando você dá o sinal para ele ser acionado. O GND vai no GND e o VCC vai no 5V, sem segredo. Aqui tem um comentário que é importante. O nosso relé, ele funciona, digamos assim, ao contrário do que a nossa intuição eventualmente poderia nos dizer, que é o seguinte. Quando você joga 0 volts no input, ele vai ficar
ligado, o common com o normally open, tá? Então, o 0 quer dizer ligando esses dois. Ele vai energizar o nosso relé. Quando você joga 1, aí é o contrário. Daí ele abre o normalmente aberto e fecha no normalmente fechado. Ou seja, ele desenergiza o nosso relé. Eu acho isso um pouco contraintuitivo, por isso lá no código eu faço uma inversãozinha, tá? Para que ele já comece com o nosso relé desligado, tá? O módulozinho, ou essa caixinha aqui desligada, tá? Então eu vou iniciar com 5V aqui, para que ele fique desligado. Tudo bem? É inverso mesmo. Tá bom, gente? Bom, é isso. Vamos agora para a parte do código. Vamos dar uma olhadinha como que funciona o nosso circuito, tá? De forma bastante simplificada, eu vou apenas dar uma olhada no nosso código. Bom, aqui em detalhes, galera, eu vou colocar tudo que vocês viram agora anteriormente dos arquivos, das conexões, perdão, né? E também naquele arquivo PDF, eu vou colocar as conexões aqui em detalhes, tá bom? Também vou deixar o link para o arquivo PDF que eu estarei compartilhando, né, todas as conexões aí com vocês. Bom, primeira parte, nós vamos utilizar algumas bibliotecas. A biblioteca para o módulo da balança, tá? Esse daqui, para fazer a conexão com a nossa balancinha, que é o HX711. Uma biblioteca também necessárias para a comunicação com o nosso display de 16:2, tá? Ele vai utilizar ali o protocolo de comunicação I2C. Nós também vamos precisar de uma biblioteca para fazer a comunicação com o cartão SD, tá? E também uma bibliotequinha da SPI, tá? Vamos começar. Os pinos que serão utilizados para conectar o módulo, na verdade, né, HX711, serão os pinos 2 e 3, tá? Então aqui eu vou definir os pinos. Aqui é um comentário, eu não estou utilizando variáveis, tá? Isso daqui é uma diretiva que nós dizemos, tá? E na hora que o programa ele for compilado, no meio do código, onde tiver escrito pin dt, será substituído pelo valor 2. A vantagem de se fazer isso é uma economia de memória do seu Arduino, tá? Enfim, o mesmo vale para o pin SCK. Aqui tem uma parte importante. Para esse vídeo não ficar muito extenso e para você entender um pouco melhor como funciona a sua balança, você pode assistir um vídeo que está indicado aqui na descrição do canal Brincando com Ideias, tá? Lá ele explica como você vai obter este número para poder fazer a sua calibração da sua balança. Então este número aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, calibrar a balança primeiro, tá? Então você vai precisar calibrar a sua balança. O buzzer será colocado no pino 6, o relé no pino 7. E aqui, gente, olha só, eu tinha comentado na hora que nós fizemos na hora que eu apresentei as nossas conexões, eu havia comentado que o relé ele funcionava o contrário do que talvez você possa intuir. Quando você joga 5 volts, ele vai desenergizar aquela caixinha do seu relé, tá? Ou seja, quando você liga o 5V, o seu relé ele vai ficar normalmente fechado, no ANC, ou seja, ele vai desligar o seu skipping, tá? Então, como isso é anti-intuitivo, eu coloquei aqui, ó, desliga vale 1 naturalmente, tá?
E o liga vai valer 0, tá? Quando eu acionar o meu relé, eu vou utilizar o liga, eu vou mandar o sinal 0, tá? Então tá aqui, ó, liga é 0 e desliga é 1. Por que isso? Porque na hora de desenvolver o programa, eu só vou escrever desliga para desligar o meu relé e liga para ligar. Fica invertido. Bom, depois eu falo esse número de medidas e intervalo. Bom, aqui tem mais uma parte importante, gente. No seu cristal líquido, por motivos pessoais, eu tive que mexer no meu display e eu acabei não removendo uma pequena solda que eu fiz. Aqui também vai ter um link para um blogzinho, muito bom por sinal, tá? Que ele vai explicar como utilizar o display LCD no Arduino. E o display ele vem normalmente no endereço 0x27, tá? Sem nenhum jumper. Se você precisar utilizar 2, 3, 5, 6, 7 displays, né? 7 eu acho que não dá, né? Não sei. Tem um limite de número de displays que você pode utilizar. Se eu não me engano, é do 20 ao 27. Então, acho que são 8 displays no máximo. Você vai alterando, jumpeando, criando jumpers ali atrás do seu display, de modo a escolher um novo endereço. Então, aqui é muito importante você mudar para 27, tá bom? Então, ó, 2 mudanças no código já é importante. Essa daqui é a calibração lá em cima. Bom, aqui a gente vai instanciar os objetos, né? Tanto do módulozinho HX711, tá? Quanto o objeto para fazer a manipulação dos dados, né? Ao salvar no nosso cartãozinho SD, tá? Para salvar ele aqui dentro do nosso cartão SD, através desse módulozinho aqui. Beleza. Aqui tem mais algumas variáveis, agora essas sim são variáveis, tá? Vai ocupar a memória ali do Arduino. Uma variável do tipo float chamada medida, que vai ser inicialmente atribuído a ela o valor 0, a força inicialmente o valor 0, a gravidade 9,8. Lógico que dá para você aumentar um pouquinho a precisão, mas eu acho que é bastante insignificante, dadas as condições do nosso experimento, tá? Você poderia colocar o valor mais próximo do real aí onde você está fazendo o experimento. O pino CS, que é utilizado lá no nosso display, eu declarei como variável, tá? Dava para deixar ele aqui em cima no define, também dava, tá? O tempo e uma variação do tempo, tá? Depois a gente vai falando dessas unidades à medida que elas forem aparecendo. No void setup, né, na função de setup, nós temos aqui apenas 2 funções no nosso código, tá? Na função de setup, de configuração do seu Arduino, o que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos definir o pino onde está conectado o relé como saída. E a primeira coisa que a gente faz é garantir que o relé ele vai ficar desligado, tá? Então, o relé desliga, tá? Isso aqui eu faço já para garantir que não vai ter um sinal errado chegando no relé. Estou pensando em segurança. Então, a primeira coisa que eu configuro é isso. Esse serial begin é para você fazer uma comunicação com o seu computador. Eu não vou utilizar esta comunicação em nenhum momento, tá? Isso aqui é mais para você fazer verificações do tipo, na hora que você vai calibrar a sua balança, por exemplo, tá? Então, você vai utilizar essa comunicação. Se você vê lá no Brincando com Ideias, no canal Brincando com Ideias, a parte de calibração, você vai utilizar esse serial begin. Ele está aqui, mas eu não vou utilizar. E agora vamos falar do LCD. Você vai iniciar o LCD, vai ligar a luz do LCD e vai mandar o cursor para a posição inicial. Vai imprimir na tela iniciando, mudar o cursor para segunda linha e imprimir cartão SD. Esse cara aqui ele vai escrever na tela o quê? Iniciando o cartão SD. Na primeira linha iniciando, na segunda cartão SD. Vai esperar 1000 milissegundos, tá? Ou seja, espera 1 segundo e limpa a tela. Vamos lá, sd.begin pino CS. Opa, o que é isso? Se o objeto, né, do cartão SD
se o cartão SD ele foi iniciado, então isso aqui é verdade, beleza? Mas eu tenho um símbolo aqui de negação no começo, ou seja, se não, cartão SD iniciado, ou seja, se o cartão SD não foi iniciado, então imprima na tela SD falhou, tá? Vou até melhorar esse código aqui, ó. SD leitura SD falhou, tá? Então assim, se não der certo a leitura, ele vai entrar nesse if, tá? E depois ele vai limpar a tela e não vai fazer mais nada dentro do seu setup, tá? Isso aqui é muito importante, gente, muito importante entender. Vamos lá. Se falhar a leitura, ele vai dar um return, ele vai encerrar o setup, tá? Se ele encerra o setup, ele vai direto para a próxima função, tá? Ele vai dar falha no início aqui da próxima função, que é o void loop. Não vai funcionar quase nada que está aqui dentro. Vamos ver onde ele está fechando aqui. Ele não vai fechar o arquivo e ele vai pular para cá, ó, fim do experimento, desligue a bateria. Então, se de repente ele não fez a contagem regressiva, é porque ele não leu o cartão SD. É porque, com toda certeza, muito provavelmente, tem uma falha na leitura do cartão SD. Tá? A gente pode ligar esse cara daqui a pouco para mostrar exatamente isso. Na verdade, a gente pode ligar isso agora, tá? Só para a gente ver do que eu estou falando, tá? Vamos voltar aqui no void setup. Se esse cara aqui der falso, então a negativa do falso vai dar verdadeiro, ele vai entrar aqui. Então, por exemplo, tá? Eu não vou enviar o código de novo só por uma questão de tempo, né? Porque a gente mudou ali o que estava escrito nele. Vou remover o cartão, beleza? Vou aumentar aqui, dar um zoom, né? No nosso circuito. Vou conectar ele aqui. Fazer aqui a nossa conexão, tá? Vou mostrar aqui o display para vocês. Vou ligar. Liguei. Iniciando o cartão SD. Olha lá, SD iniciado falhou. Fim do experimento, desliga a bateria. Tá? Então, quer dizer, aqui você pode colocar essa informação de que não deu certo. Por exemplo, a gente pode até melhorar aqui, né? Leitura SD falhou. Vou exibir isso aqui por 3 segundos, por exemplo. Aí manda limpar o SD e, sei lá, verifica o cartão, alguma coisa assim. Vamos fazer isso? Ctrl C, vou colocar aqui, ó. Ctrl C e Ctrl V. Então, verifique o cartão SD. Verifique na linha de baixo, cartão SD. Evite acentos, tá? Porque não vai dar muito certo. E vamos esperar, digamos, delay 10 segundos. Por quê? Porque você vai ter que desligar o dispositivo, vai ter que verificar mesmo. Então, tanto faz se ele demorar, né? Putz, eu coloquei a câmera na frente. Bom, tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu aumentei o tempo para 3 segundos, caso tenha uma falha. E mandei verificar o cartão SD novamente, tá? E mandei esperar também por 10 segundos. Tudo bem? Então é isso, gente. Se falhar o cartão SD, ele vai encerrar o experimento. Continuando. Uma vez que deu certo, né, o cartão SD, se isso daqui for true, ele vai não executar o que está aqui, porque aqui eu tenho uma negação, né? Não true, não verdadeiro. Aí ele pula para cá. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai... lembrando que ele limpou o SD antes do if.
ele vai lá no comecinho do seu display e escrever, né, iniciando a linha de baixo, balança. Vai exibir isso por 1 segundo. Aqui ele vai informar quais são os pinos de comunicação da balança e vai iniciar a balança de fato. Ele vai limpar ali a escala usando o valor que você vai ter que obter experimentalmente, tá bom? Diminuir aqui minha câmera mais um pouquinho, jogar para cima. Beleza? Então, inclusive, eu tenho aqui, ó, para obter o valor, rode o programa sem o número, no lugar daquele menos 801.463. Depois divide esse número pelo valor do objeto utilizado como referência em quilograma, que é justamente o que está explicando lá no vídeo do canal Brincando com Ideias. Depois de 2 segundos, dá um tempinho ali para ele pensar um pouquinho, ele vai tarar a balança, ele vai considerar aqui o peso do foguete, né, porque vai influenciar um pouquinho, é 0, tá? O foguete ele vai estar aqui, ele não vai estar apoiado nessa base aqui metálica, tá? Gente, isso aqui é importante, tá? Quando eu fiz esse dispositivo aqui, eu fiz tudo, inclusive o suporte para o nosso foguete, tudo impresso na impressora 3D, né? Só que aí tem um problema, o motor ele esquenta, então ele acaba derretendo esse PLA, que é o material utilizado aqui na impressora 3D. Então eu cortei essa estrutura, peguei um ferro, né, um cano, na verdade, de chuveiro, abri literalmente, né, cortei e abri ele um pouquinho, coloquei ele aqui, enchi de Durepox para ele ficar firme. Inclusive nessa lateral aqui, ó, eu fiz alguns cortes aqui, deixando uma ponta dessa parte metálica e eu dobrei ela para poder ficar fixo com esse Durepox, tá? Mas resumindo, o seu motor ele não vai ficar apoiado aqui, ele não pode ficar apoiado aqui por uma questão de atrito, né? Se ele ficar preso aqui, ele não vai conseguir medir a força correta do foguete. Mas quando o motor fica preso aqui, ele pode eventualmente dar uma puxadinha no seu sensor e influenciar na medida, beleza? Então, colocou ali o motor, né? Ligou o Arduino, ele vai fazer tudo isso que a gente está falando. Ele vai, inclusive, calibrar a sua balança, né? Vai zerar, vai tarar a sua balança. Beleza. Agora que ele zerou a balança, ele vai informar isso para você, vai aguardar 1000 segundos e vai fazer aquela contagem regressiva. Então ele vai fazer uma contagem regressiva de 40 segundos, tá? Então ele começa ali do 40 e vai reduzindo até chegar no 11, né? Então ligue o relé em I segundos, tá? Em tantos segundos e se afaste. Beleza. Quando ele chegar no 10, ele vai sair desse for e vai entrar nesse segundo for, que vai fazer uma contagem regressiva de 10 até 4. Nesse intervalo, ele vai fazer o buzzer apitar numa frequência de 440 Hz, tá? Por 0,25 segundos, por 250 milissegundos. Tá? Então ele vai apitar pam, 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 né? Até chegar no 4. Quando ele chegar no 3, aí ele entra no novo for e ele vai apitar com uma frequência um pouquinho maior, né? Ele vai apitar 2 vezes em um único segundo, certo? Ele vai ligar por 250 milissegundos e esperar meio segundo. Depois apitar por 250 segundos, esperar meio segundo. Por 250 milissegundos, né? Esperar meio segundo. Aqui uma coisa que é importante é ele dá esse sinal aqui, ó, mas o tempo continua rodando, tá? Então ele deu o sinal e aí ele aguarda 500 milissegundos e os 250 milissegundos que o buzzer está tocando tá dentro desses 500 milissegundos aqui, tá? Então, como assim? Ele não vai esperar 250 milissegundos para executar a aproximação, não, tá? Então a duração aqui é bem próxima de meio segundo, tá? Porque é bem próxima de, que o próprio Arduino vai levar ali alguns microsegundos para efetuar essa operação e assim por diante, tá bom? Não é instantâneo. Bom, encerrou a contagem regressiva, né? Chegou ali no 0.
ele vai acionar o buzzer por 3 segundos, ele vai ficar pã por 3 segundos, tá? E ele ainda espera mais um pouquinho. Chegou no zero, ele ainda espera mais um pouquinho. E aí, acabou a primeira função, né? Acabou com um suspense, né? E agora, o que ele vai fazer? Bom, no void loop, ele vai pegar aquele nosso objeto, tá? E vai abrir o nosso cartão SD e vai escrever dentro de um arquivo chamado empuxo, tá? Então ele vai abrir no modo de escrita o que ele for lendo na balança. Então agora ele vai começar a ler a balança, né? Note que ele está como modo de escrita. Ele vai escrever os dados ali dentro, debaixo dos dados anteriores, tá? Ele, se não tiver esse arquivo, ele cria. E a minha recomendação é que você sempre pegue o seu cartão SD e apague o arquivo, tá? Colete os dados e apague o arquivo, para evitar perda de dados, tá? No ano passado, em 2024, eu fiz uma bateria de ensaios, vários experimentos, só que a maioria, tá? Mais do que 50%, 60%, não lembro dos valores, dos dados foram perdidos. Então eu recomendo que você faça um teste, salve os dados, faça outro teste, salve os dados e assim por diante. Bom, o que ele vai escrever lá no nosso cartão? Na primeira linha, ele vai escrever tempo em segundos, certo? Ponto e vírgula, depois força em newtons. Gente, aqui é importante a gente mencionar sobre um tipo de formato de arquivo chamado CSV, né, que é um arquivo separado por vírgula. Apesar de estar salvando ele como TXT, você poderia salvar ele como CSV. Salvar ele como CSV é interessante porque quando você dá um duplo clique, por exemplo, ou se você tiver um programa que já vai fazer a leitura do CSV, ele já vai identificar que está sendo separado por vírgula, tá? No caso, por ponto e vírgula, tá? Mas depois eu vou mostrar que dá para você importar esses dados também diretamente pelo Excel, ou simplesmente copiar ele e colar num site online, tá? Beleza, gente. Uma vez que ele fez o cabeçalho, ele vai continuar gravando as informações na linha de baixo. Esse print LN é para dizer, ó, encerramos a linha, agora vá para a linha de baixo. Gente, agora é que ele vai fazer o quê? Ligar o relé. Então, o relé liga. Ele vai ligar só depois que ele começar a leitura no cartão SD. E a minha hipótese é que pode ser que nesse momento ele chacoalhe ali o sistema e corrompa o arquivo, tá? Por isso que eu acho que pode ter perda de dados, como aconteceu ano passado. Bom, beleza. Aí, olha só que interessante. O delta time, o delta t, o delta tempo, ele vai pegar as informações do seu Arduino num clockzinho que ele tem, que ele é capaz de medir o tempo em milissegundos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, toda vez que o Arduino inicia, ele inicia um clockzinho. Eu vou pegar o valor desse clockzinho, tá, em milissegundos. Daí, vamos iniciar um for, que é as nossas medidas, o salvar os dados ali no nosso cartão SD, que vai se repetir por 100 vezes, tá? Ele vai pegar a medida, tá? Ele vai pegar ali uma coisa, assim, se você vê o vídeo lá do Brincando com Ideias, você vai ver que essa balança, ela pega um certo número N de medidas, tá? E agora a gente pode voltar lá para o começo, que eu defino aqui, ó, número de medidas, 2. Então ele vai fazer 2 medidas, pegar a média e salvar o valor da média dessas medidas. Se você colocar 3, 4, ele vai fazer 3, 4 medidas e salvar a média no seu cartão SD, tá? Então ele vai pegar aqui os dados. Isso daqui é o valor medido, né, que é correspondente à massa, certo? Só que eu quero a força. Então, como ele é calibrado para medir como se fosse uma balança, o que ele vai obter, na verdade, é o que seria correspondente a uma massa. Então, imagina, por exemplo, que eu tenho ali uma força que corresponde a 1 kg. Eu quero transformar esse cara
Eu quero saber, na verdade, qual é a força que corresponde a esse peso, a essa massa, na verdade, no planeta Terra. Então, a gente vai usar aquela formulinha da física, né? Peso igual a massa vezes a gravidade. Tá? Então, eu vou pegar a massa, multiplicar pela gravidade e vou converter este valor que seria correspondente a uma massa em força, tá? E é isso que eu vou querer gravar. Vou querer gravar a força, tá? Aqui, olha só, se você quiser enviar esse dado para o monitor serial, se você estiver conectado a um computador, ele vai enviar o valor dessa força para o monitor serial. É só apagar esse comentário aqui, beleza? Bom, beleza, gente. Então, ele coletou os dados, ele vai limpar o LCD, finalmente, e vai exibir, coletando dados. E o que ele vai exibir? Lembrando que a gente está dentro de um for, tá? Estamos dentro desse for aqui ainda. Ele vai exibir o valor, né, a posição da medida. Então, ele vai exibir medida 1, medida 2, medida 3, medida 4 e assim por diante. E também o valor da força em newtons, tá? Então, a gente já vai exibir o valor em newtons. E aí, você lembra daquele delta time lá de cima? Aquele cara é o milis no início da medida, da primeira medida, tá? Só que nisso o tempo passou. E esse milis agora é um pouquinho diferente. O time seria o tempo decorrido, certo? Desde o início da medida, o delta time seria o tempo inicial, poderia até melhorar esse nome, chamar de tempo inicial, ou se quiser colocar em inglês, né? Initial time, alguma coisa assim. Mas seria o delta t para fazer a configuração do seu Arduino. Esse time, o que ele vale? Ele vai ser o valor, né, do tempo no momento daquela medida. Tá? Então, se o milis deu, sei lá, se ele demorou 10 mil milissegundos, o time ele vai ser o tempo atual no clockzinho do Arduino, menos o tempo que demorou para chegar até aqui. Beleza? E aí ele sempre vai manter esse delta time constante, tá? Porque é como se eu tivesse zerado meu relógio. E aí ele começa a exibir o tempo ali. Dentro do arquivo ele vai imprimir então na coluna da esquerda o tempo em milissegundos, tá? Que é isso que a gente escreveu aqui. Na verdade eu escrevi em segundos, né? Na verdade o tempo está em milissegundos, se eu não estiver enganado, hein? Vai estar em milissegundos. Beleza, mais uma correçãozinha. E a força em newtons, tá? Daí ele dá um intervalozinho entre uma medida e a outra. E ele vai, depois da primeira medida, desligar o relé, certo? Então ele ligou o relé aqui e ele está mandando desligar o relé aqui. Por que eu fiz isso? Aí você vai vendo que toda vez que ele estiver executando o for, ele vai fazer isso aqui várias vezes, né? Ele fez isso para o i igual a 0, vai lá, coleta os dados, salva no cartão. Faz isso para o i igual a 1, vai lá, pega o dado, salva no cartão. E toda vez ele está mandando desligar o relé. Fiz isso por quê? Porque, na verdade, eu queria garantir que... garantir não, eu gostaria de não gastar algum tempo durante a detonação, tá? Então ele vai lá, liga, ele vai executar toda essa função, já fazendo a medida da primeira, das forças iniciais, bem no início da detonação, tá? Então esse cara fica aqui dentro, ele fica redundante, tá? Ele fica mandando desligar o relé toda hora, mas ele já está desligado. Uma vez encerradas 100 medidas, tá? Uma vez encerradas 100 medidas, na verdade é 101, né? Que começa no 0. Uma vez encerradas 100 medidas, ele vai fechar o arquivo no cartão SD, vai limpar a tela, vai escrever no LCD,
fim do experimento e vai dizer para você, ó, desligue a bateria. E aí ele vai ficar nesse loop indefinidamente, ó, enquanto 1 for verdadeiro, ou seja, for diferente de 0, enquanto 1 for diferente de 0, ele vai ficar fazendo nada, tá? Então ele vai ficar travadão ali nessa informação de fim do experimento, desligue a bateria. Beleza? Acabou. Isso daqui é só para na parte de calibração. Deixei aqui, mas podemos remover também. E agora vamos dar uma olhadinha como que é o sisteminha funcionando, como que a gente coleta os dados, tudo bem? Uma coisa importante é que as mudanças que eu fiz aqui não estarão no vídeo a seguir, porque eu fiz o outro vídeo com os valores anteriores, tá? Então, toda a mudança que nós fizemos aqui não vai constar no próximo vídeo. Bom, apresentando aqui o procedimento para acionar o dispositivo, é claro que ele não vai estar com o foguete, né? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai ligar a bateria aqui, tá? Eu vou usar o computador. Então, uma vez conectado, o sistema inicia algumas verificações. Então ele vai verificar se o SD está comunicando e se a balança está ok. Uma vez que a balança esteja zerada, ele vai começar a contagem regressiva de 40 segundos. Nesse tempo, você vai ter que acionar este botão, tá? Este botão aqui, para permitir que esta bateria acione este relé e detone o nosso motor, né? Inicia ali a queima do combustível do propelente. Quando atingir 10 segundos, ele vai começar a contagem regressiva e vai acionar inclusive com o sinal sonoro, né? E vai iniciar o nosso motor, né? Que vai estar conectado aqui. Eu vou simular como se o motorzinho estivesse fazendo uma força, tá? Então ele faz uma força aqui que aumenta, atinge um máximo e depois ele começa a reduzir abruptamente e para, tá? Então eu simulei aqui o nosso motor. Ele vai coletar 100 dados, tá? Então foi um número que eu achei interessante. Uma vez finalizado, por motivo de segurança, é interessante você desligar aqui, tá? O relé, tá? Uma vez que você vai fazer esse experimento novamente, você já pode remover o cabo que vai estar alimentando o seu Arduino. No caso, o cabo vai estar aqui, tá? Porque vai ser alimentado por essa bateria. Essas duas baterias, tanto essa quanto do outro lado, elas são recarregáveis. E agora eu posso remover o meu cartão SD. Uma vez removido o cartão SD, eu vou colocá-lo aqui no meu computador, né? Aí. Uma vez conectado, eu vou abrir o meu computador, né? Enfim, vou abrir o cartão SD e os dados estão neste arquivo aqui que foi criado agora. Como o Arduino não sabe a data que nós estamos, ele coloca no valor default, né, do ano 2000. Venho aqui abrir o arquivo, vou apertar Ctrl A para selecionar tudo e Ctrl C. Já posso fechar isso daqui, posso fechar também o arquivo e agora eu vou ali no Google Chrome, vou buscar na internet por Desmos, tá? Vou no link calculadora gráfica e simplesmente aperto Ctrl V e os dados serão plotados aqui, beleza? Se você calcular a área deste gráfico, você obtém a força aplicada pelo foguete, né? A força não, né? O impulso, né? A variação da quantidade de movimento que ele pode produzir no seu foguete, beleza? Este gráfico seria o gráfico da força pelo tempo em milissegundos, tá? Então, aqui você pode ver que ele vai coletar ali mais ou menos 18 segundos de dados, beleza?